Com a Clínica Marca da Mente e com o Dr. Nuno Trovão, que você vai poder ouvir aqui nos 94 FM e ver e ouvir no Facebook da Clínica Marca da Mente esta conversa com o Dr. Nuno Trovão. A semana passada não nos foi possível, mas hoje cá estamos à carga para falarmos de medicamentos. A questão é, afetam a minha sexualidade? Olá, Dr. Nuno, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Alexandre, boa tarde aos nossos ouvintes. Acho que já nos conseguem ver e ouvir. Eu acho que sim, eu consigo, perfeitamente. Espero não ter ficado destreinado desde a última vez, e também peço desculpa por na semana passada, devido a dificuldades técnicas, não termos conseguido emitir no último momento. Mas estamos cá, não há nada muito que a bem. gente não deixe por fazer, e porque é muito importante, doutor, percebermos a parte dos medicamentos, se elas afetam ou não, e vou colocar a minha sexualidade, se eu faço alguma medicação, que tipo de medicação, serão muitas as questões que provavelmente chegam ao consultório do Dr. Nuno, principalmente aquelas que trabalham a parte mental, Dr. Nuno, que há aqui se calhar algumas dúvidas referentes a quem faz fármacos, antidepressivos, ansiolíticos, etc. Dr. Nuno, vamos começar como sempre pelo princípio. Já chutei a bola. Vamos começar. O tema não podia deixar de passar, porque lá está, é um tema que vejo na prática e que sabemos também que é muito frequente. Acho que hoje em dia, ou por as pessoas estarem mais atentas à saúde, ou por termos mais recursos, se calhar há mais pessoas do que antes a fazer algum tipo de medicação para melhorar algum aspecto da sua saúde, e se calhar a sociedade está um bocadinho medicalizada às vezes, mas desde que seja por um bom motivo, nada a apontar. Só que criou-se muito um mito. Eu acho que volto sempre aos mitos. Realmente, muitas vezes o que começamos por fazer nestes programas é desfazer mitos. Criou-se o mito de que à primeira vista e onde apontamos logo o dedo, quando sentimos alguma alteração na vida sexual, alguma dificuldade no desempenho sexual, é pensar se estarei a tomar algum medicamento que possa ser causador disto. Portanto, é muito frequente pensar-se nos medicamentos ou nos efeitos laterais dos medicamentos que se possa tomar como a principal causa de uma disfunção sexual, ou assim pode ser desde faltar apetite sexual, desejo, pode ser a falta do próprio prazer, não é? Num todo. A falta de prazer, estar na atividade sexual e não estar a sentir-se envolvido, ou prazer, e claro, aquilo que se calhar vem logo à ideia, no caso dos homens, a disfunção erétil, a dita impotência, que era já com certeza causada por algum dos medicamentos que a pessoa possa estar a tomar por outro motivo. Doutor Nuno, isto também acontece no sexo feminino. Também as mulheres muitas vezes se sentem frágeis, mesmo ali sem qualquer lubrificação, e logo apontam: eu estou a tomar esta medicação, será daqui? É logo, como disse o doutor e muito bem, o primeiro pensamento no homem e na mulher, quando até àquela data, até o dia em que começaram a medicação, esteja ali há 2 ou 3 dias ou uma semana, no primeiro ato, depois da medicação, isto surge. Vamos lá então tirar este mito. Pela sua experiência, há medicações que possam realmente causar nos primeiros dias, até a habituação do organismo, este efeito, ou não? Vamos ser assim já diretos. Sim ou não? Sim, podem. Mas não é tanto quanto as pessoas pensam. Isto é mais psicológico. Além do mais, é mais de tudo. E é aí que eu queria, se calhar, começar por explicar, para fazermos aqui alguma linha de raciocínio. Assim como já falamos aqui que a sexualidade e a função sexual não é de um órgão só, envolve muitos órgãos e muitos sistemas no organismo a funcionar bem em simultâneo. Às vezes basta que uma parte ou um dos componentes desse sistema falhe para afetar a função sexual. Então, da mesma maneira, às vezes pode haver medicamentos que afetam mais um dos componentes da função sexual, mas é possível
que o efeito dos outros sistemas que funcionam bem compensem aquele e a pessoa continue a ter uma sexualidade normal. E traduzindo isto mais por miúdos. Por exemplo, a função sexual depende da integridade dos órgãos, ou seja, as pessoas à partida, por exemplo, não poderiam sentir-se bem se tivessem algum ferimento, alguma mazela, alguma lesão nos seus órgãos sexuais ou até no corpo e que lhes causasse dor e que já não se sentissem bem para desempenhar um ato sexual em que há muito contacto e há gasto de energia e, portanto, logo por aí podia ser um impedimento. Outro caso era, por exemplo, a pessoa, por exemplo, ter tido algum problema a nível vascular, a nível das tensões arteriais, e sem a tensão arterial correta, ou sem o controle das tensões arteriais corretas, o sangue que flui para os órgãos genitais, portanto, para o masculino, o feminino, para o pênis ou para a vagina, também ser diferente e afetar uma parte ali da função sexual, ainda que as outras todas trabalhem bem. Por exemplo, se a pessoa tiver tido uma cirurgia com alguma lesão dos nervos, ou se tiver alguma doença, por exemplo, falamos da diabetes já, que altera um bocadinho a sensibilidade dos nervos, aquela parte em que os nervos são necessários para captar estímulos e espalhar os estímulos, digamos assim, pelo restante dos sistemas e a pessoa ter uma experiência sexual, pode também afetar mas, ou seja, há vários componentes, há tantos componentes na função sexual para ela ocorrer que às vezes por só estar afetado pode de facto afetar a função sexual por inteiro, ou às vezes, ainda que isso aconteça, pode um componente estar afetado mas os outros também estarem suficientemente saudáveis ou serem trabalhados e reforçados de modo a compensar a falta que aquele faz. E agora falando também no componente, obviamente psicológico, pode estar vasos sanguíneos, nervos, os órgãos, tudo físico a funcionar bem, e se a pessoa não está a sentir-se bem mentalmente, está estressada, está concentradíssima noutra coisa e não se consegue concentrar nos estímulos sexuais, está deprimida, também isso não lhe permite, por exemplo, ou pode dificultar muito que as outras partes do sistema sexual funcionem bem, não é? E aproveito para dizer, como a Alexandra há bocado estava mesmo a especificar no caso das senhoras, é a mesmíssima coisa nós falarmos da irrigação vascular no pênis para os homens ou na vagina para as mulheres, portanto, aquela lubrificação, tudo isso também depende de irrigação vascular e, portanto, é fácil de perceber de que maneira os medicamentos podem, tanto nos homens como nas mulheres, às vezes ter um efeito de dificultar a função sexual, ok? Então, o que é o passo seguinte na nossa linha de raciocínio? A Alexandra também adiantou um bocadinho. Há alguns tipos de medicamentos que estão mais associados, muitas vezes a gente ouvir dizer, esse medicamento afeta-me logo a líbido, afeta-me logo a potência sexual ou o prazer e não consigo desfrutar. É verdade. Há grupos mais de risco que são precisamente, e pela explicação que tivemos a ver agora, são muitas vezes os medicamentos das tensões arteriais, os que, portanto, contribuem para dilatar um bocadinho os vasos ou diminuir a pressão vascular. São os medicamentos, por exemplo, dirigidos ao sistema urinário, okay? Sobretudo nos homens, com a questão de libertar um bocadinho o sistema urinário quando têm a chamada o aumento da próstata, a hipertrofia da próstata. Também esses medicamentos que são muito específicos ao sistema urogenital, que é conjunto, não é? Também são muitas vezes implicados e também como também já estão à espera, se calhar, os medicamentos que afetam o sistema nervoso, sejam mais os fármacos, os neurofármacos para doenças mesmo neurológicas em si, a que as pessoas até associam mais as doenças de nervos periféricos, de sensibilidade, de força, ou os neuropsicofármacos, ou seja, os medicamentos que afetam mais o nosso cérebro, os neurónios que estão no nosso cérebro e que têm mais a ver com a nossa saúde mental, com as partes responsáveis pelas reações, pelas emoções da alegria, tristeza, do pensamento,
a atenção. Então são estes grupos de fármacos principais, que eu entretanto também já deixo aqui escrito, os que podem mais frequentemente ser apontados para dificultar a função sexual. A função sexual, lá está, como vimos, desde a fase do apetite até à fase do gozo, do orgasmo, não é? Pronto, há assim alguma questão, Alexandra, que me queira assim de repente... Eu estava a ouvi-lo com tanta atenção, estava aqui mesmo mergulhada naquilo que estava a dizer, e provavelmente os nossos ouvintes também estariam no mesmo foco. Uma das situações que acontece muito, doutor, e o doutor aí é a melhor pessoa para nos poder explicar, muitas vezes... pessoas que fazem esses fármacos relatam que conseguem sentir todo o gozo, como foi dito a palavra, mas não conseguem atingir o orgasmo. Pronto, não é? No entanto, mentalmente, e a seu tempo, isso pode voltar à normalidade. Será o início do primeiro efeito secundário dos fármacos, principalmente aqueles do sistema nervoso. A pessoa está ali naquele impasse, e até costumam dizer, acabamos por desistir, porque chegam à exaustão, não é? O cansaço também físico, de tanta insistência. Na sua opinião, doutor, e para tranquilizar as pessoas que têm mesmo que fazer esta medicação, qual é aquela dica importante que a pessoa tem que manter acima de tudo, nestes momentos? Se está a ter gozo e não está a conseguir aquilo que nós dizemos, pronto, a parte da saciedade, se assim podemos chamar. Sim, eu queria dividir então em duas principais dicas. Uma é que as pessoas muitas vezes já estão sugestionadas, ou seja, já estão a sofrer por antecipação, já tomam um medicamento, mas já vão com mais medo do efeito colateral que ele possa ter. É um instante até ir à bula e encontrar lá uma série de coisas que as deixa mais preocupadas, que vão sentir aquele efeito colateral, e se de facto... acho que funciona um bocadinho como um género de hipnose. Se a pessoa já estiver convencida que aquilo vai acontecer, vai dirigir a atenção àquela parte do corpo, àquele sintoma, e vai acabar por senti-lo mesmo. Aquilo que poderia ser algo que nem se desse conta, vai ter atenção focada nessa parte e vai passar a sentir o sintoma lateral. Portanto, a primeira mensagem é esta: cuidado com pensamentos antecipados de que vai haver algum efeito pensamentos negativos. Exatamente, é importante relativizar isto. Se pegarem no medicamento mais simples, uma febre, uma dor de cabeça, vão ver uma lista imensa. Eu digo sempre isto às pessoas quando dizem, porque eu vi a bula desse medicamento, por exemplo, para uma condição de saúde mental, e vi estes efeitos todos. Eu digo, então compare com a bula ali da aspirina, vai ver se não é a mesma coisa, ou muito semelhante. E a segunda dica é realmente a pessoa pensar que por exemplo, porque é que é difícil haver um medicamento sozinho que faça milagres pela função sexual? Porque teria que ser um medicamento que tinha que ir abordar vários sistemas do organismo. De facto, o sistema nervoso central, ou mais as funções mentais superiores, emocionais, os nervinhos periféricos, o sangue, as hormonas, tudo. Portanto, e assim como a função sexual saudável precisa de vários sistemas, o facto de um medicamento poder afetar ou prejudicar um bocadinho deles pode ser perfeitamente compensado pelo bom funcionamento dos restantes, ok? Por exemplo, os medicamentos para as tensões arteriais, para baixar a tensão, são, e de facto, no princípio os primeiros eram muito assim, muitas vezes apontados como causa de impotência masculina, ok? Como dificuldade de direção masculina. Porquê? Porque não permitem que haja pressão no sangue suficiente para encher os vasos do pênis e, portanto, a pessoa ficava ali logo a pensar que estava arruinada. Ora, a ereção, por exemplo, pode ocorrer com mais demora e dependendo de mais estímulo, mas ocorrer. Portanto, se a confiança dentro da parelha sexual, dentro dos parceiros, dentro do casal, estiver reforçada e entenderem que o estímulo, que o darem prazer, satisfação um ao outro, é um objetivo assumido, eu estou aqui e vamos tentar nos dar prazer, não há desconforto nenhum em aceitar que tenha que haver um bocadinho mais de preliminar ou de estimulação física para dar tempo ao corpo de reagir e de fazer lá chegar o dito sangue que estava a chegar aos bocadinhos ou com menos velocidade.
causa daquele medicamento, traduzindo assim muito, muito por miúdos. E, portanto, é uma maneira de superar o efeito lateral do medicamento, ok? Doutor, isto fez-me lembrar, esta descrição fez-me lembrar quase como quando o nosso carro está com um problema, não é? E demora mais tempo a chegar, mas nós chegamos ao destino. É mais ou menos a mesma coisa, não é? Nós não desistimos de conduzir. Aqui é a mesma coisa, vamos com calma, mas vamos chegar lá. Vai demorar mais um bocadinho, não demoramos meia hora, demoramos uma, mas conseguimos chegar. E na sexualidade isto aplica-se. Pela descrição que estava a fazer, eu estava a imaginar precisamente esta situação. Às vezes tudo está ali na nossa parte, como o doutor diz sempre, na nossa parte do nosso sistema nervoso, quando ele nos está a conectar de forma errada para o corpo, não é? Está-nos a dizer erradamente as coisas. Sim. Precisamente. Por exemplo, iria dar outro exemplo que é muito frequente. Por exemplo, os medicamentos que interferem com o sistema hormonal, ok? Quando, assim, no caso da pílula, já agora, que pode ser uma dúvida muito frequente, no caso da pílula contraceptiva feminina, há estudos com resultados contraditórios de que a função sexual melhorou, de que a função sexual piorou. Não há consenso realmente, doutor, essa área é difícil. Não há realmente muito consenso, porém sabemos que pelo menos as hormonas naturais, as endógenas, tanto masculinas como femininas, são de facto um componente importante que vão um bocadinho essas sim atuar, quer no cérebro, quer nos órgãos sexuais genitais, vão portanto, ter uma ação assim distribuída, e é um bocadinho controverso no caso da pílula feminina, mas não é nada, lá está, que não se pudesse contornar. E depois há fármacos que de facto mexem bastante com as hormonas, quando já estamos a falar no tratamento ou na prevenção de algum tipo de cancro que fosse dependente das hormonas naturais, endógenas, e a pessoa esteja a tomar um bocadinho um bloqueador ou um antídoto para essas hormonas. Ora, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a pessoa tem menos hormonas, se calhar, a preparar o corpo e a preparar o cérebro, e, portanto, aquelas reações de prestar atenção, de sentir um desejo natural por procurar a relação sexual, vão estar mais bloqueadas. Por exemplo, este caso podia ser compensado com também haver abertura no casal de que aquilo podia ser uma dificuldade, e investirem mais, digamos, num cenário assim inspirador, romântico, trabalhar mais um momento bonito, que é para acender aos bocadinhos, compensar aos bocadinhos, voltar a reacender a chama. O bloqueio de desejo, exatamente, acender um bocadinho o bloqueio do desejo que estava ali a acontecer por causa da medicação. Há tantas coisas, doutor, que nós às vezes nos esquecemos, não é o termo, não nos lembramos. Quando não nos lembramos é o contrário, esquecemos-nos de que pegar, como disse o doutor, por exemplo, e muito bem, num ambiente mais romântico. O romantismo está muito associado ao despertar do prazer. Todos os estímulos começam, e já os mais entendidos, tudo começa, e eu vou dar o exemplo, pelo toque, pelo beijo. Por que não ficar mais tempo aí? Pergunto eu. Por que não? Exatamente. Esta é uma parte muito importante além da terapia, digamos assim, sexológica, da psicoterapia para melhorar a função sexual de um casal que está ou de uma pessoa solteira que está com uma dificuldade na sua sexualidade. Também aqui a parte desta aprendizagem e de conhecimento de técnicas e de um treino mais psicoterapêutico é importante, é uma ferramenta fundamental para compensar e para corrigir alguma parte da sexualidade que estivesse a ser afetada por uma medicação muito necessária, porque depois temos isto. Às vezes há medicamentos que se tomam como os das tensões, os para combater a hipertrofia da próstata, os próprios antidepressivos e os fármacos contra a ansiedade, foram receitados à pessoa com lógica e com um objetivo. No entanto, muitas vezes não é incluída na equação a questão da sexualidade, e às vezes, ou muitas vezes, há boas alternativas àquele medicamento, portanto, um medicamento muito semelhante, mas que de facto tem menos risco ou poupa mais a função sexual.
Portanto, consegue ser um bocadinho mais seletivo, digamos assim. E a primeira questão é a pessoa nem lhe passar pela cabeça deixar aquele medicamento, porque se o medicamento foi prescrito para as tensões, para a hipertrofia da próstata, para a relação por exemplo, da menstruação, no caso da mulher, se o medicamento foi prescrito, é porque havia um motivo. Depois as pessoas ficam aqui um bocado, não vou tomar, porque senão lá se vai a minha sexualidade e não vou querer tomar. Portanto, não há que passar essa solução pela cabeça. Há sim a necessidade de falar com o terapeuta, ou com o médico, o prescritor, o clínico que receitou aquilo, e expor que há um receio esta abertura simples, não é? Exatamente, eu queria dizer, até aqui, doutor, a abertura é importante entre o profissional e o utente, o doente. Exatamente, não ter as pessoas medo. Podem achar que é um assunto menor, podem achar que ficam com vergonha ou constrangidas de dizer ao médico, olha, por favor, não há uma alternativa a esta medicação porque tem aqui este problema. Podem achar que é um capricho, não é? Foi tão difícil tratar este meu problema de saúde e agora que eu tenho um medicamento, parece que é um capricho estar a dizer que isto me afeta a função sexual. Não é um capricho, é um assunto para levar a este clínico e ao médico e dizer, olha, será que não há uma alternativa, será que não há... É outro assunto. Um medicamento que me compense aqui um bocado isto, de facto, e até às vezes para quem passou por uma cirurgia ou que tem mesmo que tomar uma medicação que afeta de uma forma muito evidente a função sexual em algum aspecto, há poucos fármacos, há alguns que podem melhorar, por exemplo, aquela parte da vascularização, como é o caso dos famosos Viagras e seu conjunto. Alguns antidepressivos também, além de não afetarem, também podem ter um efeito contrário, positivo, não é? Potenciador, exatamente, embora não seja o seu principal objetivo da função sexual, e portanto isto trazido ao médico vai permitir arranjar soluções, seja com uma medicação alternativa, seja com uma medicação auxiliar, seja com psicoterapia, no caso mais para quem for mais da área e estiver preparado para fazer estas técnicas de psicoterapia, mas que passam muito pelo que a Alexandra disse, o investimento no preliminar, no cenário, no toque, no desfrutar da proximidade. Há estas soluções todas, há este leque de soluções para combater os possíveis malefícios de alguns medicamentos na vida sexual. E o primeiro é mesmo não achar por antecipação de que vai ser uma catástrofe, o medicamento vai ser uma bomba e não pode tomar ou não pode ter uma vida sexual. Portanto, isso são as soluções. Há soluções e o doutor Nuno hoje respondeu-me quase a tudo e eu fiquei tão desarmada porque ele pegou aqui na conversa e eu fiquei sem as perguntas porque respondeu-as. Uma das coisas que eu ia referir e que acabei por falar tem a ver também aqui falou-se se afeta o prazer e eu ia responder, há algumas que afetam até aumentam, não é? Não é tudo negativo. E o doutor já tinha feito a referência a isso. Algumas nós sentimos, parece que estamos quase, desculpem a expressão, mas é isto, em brasa. Estamos sempre em brasa, sim. Sem perceber muito bem porquê. Mas, como vamos ler as contraindicações, é importante que leia essa parte também. Que é assim, não vai durar sempre, mas aproveita enquanto dura. Sim, normalmente os primeiros 10 dias, não é, doutor? Que até o organismo se habituar, pode estar ali naquele pico de hormonas. Sim, vamos aceitar que quer para os efeitos positivos, quer para os efeitos laterais dos fármacos, que às vezes existe mesmo um período de adaptação até o organismo encontrar novamente o seu estado de equilíbrio, e que também aquilo que assusta ao início não tem que assustar dali a uma semana, porque já não vai acontecer. Ok, 4 minutos e para terminar aquilo que se consegue concluir desta conversa, eu estou a falar da minha parte e espero que os nossos ouvintes tenham conseguido sentir o que eu senti, é que tudo, doutor Nuno, passa por diálogo entre um casal. Passa por diálogo, sim, e muitas vezes é curioso como existiam problemas antigos de dificuldades até da relação ou da vida sexual anteriormente, mas quando surge o pretexto de um medicamento que veio e causou o problema,
é ótimo para a pessoa poder aproveitar, ganhar essa coragem e trazer o problema e abordar o problema com o médico, mas acaba curiosamente por se verificar, por descobrir muitas vezes na prática que existiam assim uns problemas antes, que havia dificuldade e que havia constrangimento ainda em abordar, mas pronto, chegou o momento de se abordar, se tenha sido por este motivo ou por outros. É sempre boa ideia não deixar o problema passar e investir numa vida sexual satisfatória. Olha, para que estejamos bem física e psicologicamente, passamos pela conversa, passamos pela rádio, passamos pela Clínica Marcadamente, onde você vai poder ouvir esta conversa de trás para a frente e da frente para trás, porque tudo fica convertido em vídeo. A mensagem da praxe, Dr. Nuno, para um fim de semana. E atenção, para a semana, nós costumamos ter aqui um compasso entre 15 dias, mas para a semana a sala privada está de novo aqui às 4h30 com um outro tema, não vamos revelar, sempre de interesse de todos aqueles que nos escutam e que veem agora o Dr. Nuno através das plataformas da Clínica Marcadamente. Gostava muito da sua mensagem até de hoje, 8 dias neste caso. Ora, até de hoje 8 dias. Pode ser simples, temos 1 minuto. Pode ser simples. Os medicamentos que têm que tomar provavelmente tiveram um motivo para ser tomados, e nenhum motivo é mais importante, nem menos, do que a função sexual, desde que ela não seja esquecida. Por isso, importante é trabalhá-la, procurar soluções, não esconder, e há alternativas e há tratamentos para os problemas que puderem vir. A minha mensagem é simples. Simples, objetiva e muito prática. Dr. Nuno, aproveite o verão que chega domingo, de braços abertos, será o dia maior do ano. Estou a relembrar isto a todos, até porque aproveito as despedidas acompanhada com o Dr. Nuno. Também me despeço dos ouvintes da Cidade Hoje e eu para a semana tenho uma missão a dobrar, portanto às 7h já estarei aqui na rádio para vos fazer companhia bem cedo, portanto, carregar baterias durante o fim de semana. Assim, Dr. Nuno, igualmente, aproveito bem o sol, um beijinho, até de hoje 8 dias neste horário. Até para a semana, Alexandra, até para a semana aos nossos ouvintes. Muito bem, foi assim a conversa com o Dr. Nuno Trovão, estivemos no espaço Sala Privada.